Galera, principalmente quem me segue no Instagram sabe que recentemente eu fiz a minha maior viagem motociclística da minha vida. Eu rodei 3.044 quilômetros em 7 dias durante as minhas férias de dezembro agora de 2022. E muitas pessoas me perguntaram: Ricardo, como é que você faz para cuidar da corrente quando você está na estrada? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa questão e ajudar vocês a tirar um pouco da neura com relação à corrente e algumas outras coisas. Essa é a minha relação da minha Versys 650. Ela está com 24.000 quilômetros rodados. Eu precisei regular ela apenas uma vez nesse período. Ela ainda está aqui mais ou menos no terceiro risco, ou seja, tem mais 4 pela frente para poder esticar a corrente. Ela não está ovalizada e está com pleno funcionamento. Não está estralando, não está agarrando, não está batendo, não está nada, ok? É uma corrente que facilmente vai durar mais de 30.000 quilômetros, que é a minha média aqui de todas as motocicletas e kits de transmissão que eu já tive. Todos eles duraram mais de 30.000 quilômetros, uns mais, outros menos. Então, nitidamente, nós temos aqui um kit de relação que está bem. Pela quilometragem que ele já rodou, ele está muito bem. Um kit normal, né, que na média, assim, que eu costumo ver das outras pessoas que rodam, que tem motos concorrentes, é que a média de durabilidade é de 20.000 quilômetros, às vezes até menos do que isso. Então a corrente já mostra sinais de ovalização, mostra alguns retentores estourados, mostra uma regulagem mais frequente e já aqui mais avançada, né? Então, nitidamente, seguindo aqui alguns conceitos técnicos, essa corrente está em pleno estado de funcionamento, sem nenhum problema, sem nenhum defeito e sem nada que aponte que ela precise ser trocada num futuro próximo, ok? Com isso, pessoal, eu consigo provar para vocês na prática que a forma com que eu cuido desse kit de relação é eficiente, funciona. Já tem vídeos aqui no canal mostrando como eu cuido disso. Normalmente eu cuido a seco, não tenho mangueira na minha garagem porque eu moro em condomínio. Uso querosene com água e nesse ano que passou aqui, com o primeiro ano com a minha Versys 650, eu usei basicamente lubrificante Mobil, que é barato e de spray. Não é o lubrificante mais caro do mercado, o melhor lubrificante do mercado, nem nada. Na minha opinião, já comentei sobre isso em outros vídeos, que o que mais interfere na durabilidade da corrente é a frequência com que você limpa ela e não a frequência com que você lubrifica. Claro, outras questões fazem diferença também. A forma com que você dirige, se você faz reduções e aceleradas muito fortes, a carga que você transporta, a forma com que você lubrifica, se você lubrifica só o meio, se você lubrifica a parte externa dos elos também, que isso faz diferença. Se você lubrificar a parte externa e interna da corrente, né, a parte externa do elo e a parte interna do elo, tem diversos detalhes que podem fazer a sua corrente durar mais e menos, e não só a frequência com que você limpa e o lubrificante. Mas para mim o que mais pesa sempre é a frequência com que você limpa e relubrifica. E outra coisa que faz diferença é você ter bom senso, você estar olhando para a sua corrente e tendo a percepção de visual, se ela está seca ou não, e a percepção auditiva do ruído que ela faz. Uma corrente que está muito seca e suja, ela é muito mais alta, ela é muito mais ruidosa, você vai ouvir muito mais barulho de corrente. Uma corrente limpa e lubrificada reduz muito o ruído, reduz muito o barulho que ela faz. E você olhar visualmente também, você percebe se ela está seca ou se ela está úmida, se ela está lubrificada. Então toda vez que você perceber que ela está seca demais visualmente, por exemplo, se rodou muito na chuva, e perceber que ela está muito ruidosa, antecipa o cuidado. Eu normalmente cuido dessa corrente uma vez por semana, independente do que aconteça. Então toda semana, a cada 7 dias, ela é limpa e relubrificada, ok?
Mas acontece que às vezes eu pego muita chuva ao longo da semana e eu antecipo. Eu vou lá e relubrifico uma vez nesse período de 7 dias, porque eu percebo o ruído e eu percebo que ela está seca demais. Eu vou lá e repito a lubrificação fora do padrão, um ponto fora da curva, porque naquela semana precisou e exigiu mais. Então eu estou sempre de olho, sempre com um senso crítico e bom senso para cuidar e manter a corrente, ok? Por isso que ela está aqui com essa quilometragem ainda original. E sem mais delongas, como que eu faço para cuidar dela nas minhas viagens? Ao longo desses 7 dias de viagem, de 3.000 e tantos quilômetros, eu não tive acesso à mangueira, não tive acesso a querosene, nem nada do tipo. A única coisa que eu levei comigo foi um frasco cheio do lubrificante Mobil, que eu usei quase tudo ao longo desses 3.000 quilômetros, e um frasco cheio de desengripante Loctite ou WD-40, vai da sua preferência. Por que eu não levo querosene? Primeiro, querosene no meu borrifador de querosene é meio porco, sabe? Então às vezes ele vaza, então vira uma meleca dentro do baú, é uma putaria só. E querosene também é um negócio que, se vazar, vai cheirar tudo, as coisas que tiverem junto no baú, é um saco. Então eu não gosto de carregar querosene quando eu tô rodando com a moto. Quando você leva um lubrificante spray, ele não vaza, não tem como vazar. É um frasco pressurizado e plenamente fechado, né? Ele não vai vazar. Então eu costumo levar esses 2 frascos, um do lubrificante Mobil ou da sua preferência e um desengripante. Por quê? Eu uso o desengripante para limpar e para soltar os elos, porque como eu não vou ter acesso a nenhum lugar para lavar, para jogar uma água, para passar um pincel e etc. Então eu uso o lubrificante, o desengripante, para limpar. E pasmem, ele limpa, que é uma beleza. Além de limpar, ele solta os elos. Então quando você roda muito, sem ter a possibilidade de limpar o kit, eles tendem a ficar mais presos e agarrados por causa da sujeira ali entre os elos. Então você, com a corrente plenamente suja, você joga um desengripante e vem com um pano limpo, né, pessoal? Porque o meu pano, por exemplo, foi sujando ao longo da viagem e eu não fiquei relimpando ele, né? Não tinha como lá limpar esse pano, lavar esse pano. Então com um pano, depois eu seguro a corrente, giro, depois eu coloco o dedo assim envolto no pano e faço ele passar na parte inferior da corrente, depois na parte superior da corrente. E pasmem, limpa, que é uma beleza, e ela fica limpa e toda solta, com os elos todos soltos e bem previamente lubrificados. Depois disso, eu venho com lubrificante de corrente normal, Mobil ou da sua preferência, e lubrifico. Eu nunca uso o desengripante como lubrificante da corrente, porque ele é pouco viscoso, então ele sai com facilidade, então ele não tem um poder tão legal de lubrificar o kit, ok? Então eu tiro o excesso dele com o pano e junto com essa retirada de excesso vai saindo a sujeira no pano e a corrente fica até bem limpa e bem pré-lubrificada. Depois eu venho com um lubrificante Mobil e vida que segue. Ao longo dessa viagem, ao longo desses 3.000 quilômetros, eu fiz esse processo basicamente diariamente, né? Porque eu passava o dia todo rodando, passava de 300, 500 quilômetros rodados no dia. Tomava chuva, não tomava chuva, andava na terra, não andava na terra, um uso bem severo do kit. Então todos os dias eu fazia esses cuidados. Outra coisa que é importante você ter a noção é o momento que você vai fazer o cuidado. Principalmente você observar e saber se precisa ou não, que é aquela questão do ruído, se ela está seca ou suja demais. E também você precisa ter em mente que os lubrificantes spray, você não pode passar e já sair rodando. Por quê? É interessante que você dê pelo menos 15 minutos de descanso do lubrificante na corrente, porque o solvente ele vai evaporar, ele vai ficar mais denso na corrente, vai ter a chance dele penetrar melhor. E você repara que quando você dá um tempo de descanso, suja menos a roda, meleca menos aqui a região onde o óleo voa. Por quê? Porque ele está mais denso, ele está mais colado, ele está mais grudado na corrente, e é exatamente isso que a gente quer quando a gente lubrifica a corrente. Faça o teste, lubrifica com qualquer lubrificante de corrente spray, lubrifique e já sai, você vai ver a meleca que vai fazer na sua moto.
Faz outro teste, lubrifica e só rode na sua moto no dia seguinte. Dê aí 8, 10, 12 horas de descanso, você vai ver que sua roda vai sujar muito menos. Faz o teste aí, depois você me conta. Então, ao longo da minha viagem, eu sempre levei isso em consideração. Então, quando eu chegava no hotel, depois de rodar o dia inteiro, eu subia, tomava um banho, ia comer, jantar e etc. Depois eu vinha e cuidava da corrente. Quando eu estava muito cansado, eu acordava mais cedo no dia seguinte, 1, 2 horas antes de começar a rodar, vinha, cuidava da corrente e só depois eu rodava. Então, por exemplo, às vezes no dia eu já tinha rodado mais de 500 quilômetros, a corrente já estava bem seca e ruidosa, mas eu não ia ter a oportunidade de passar o lubrificante e esperar um tempo. Eu ia ter que passar e já sair. Então eu preferia deixar a corrente mais seca do que passar o lubrificante e já sair, porque fazer isso, na minha opinião, é desperdício. Tanto de meleca que você vai fazer aqui, tanto de custo, lubrificante desperdiçado, porque vai sair, a grande maioria vai sair. Então, em alguns momentos que eu não tinha oportunidade de cuidar direitinho e dar o tempo de descanso para o lubrificante penetrar aqui, eu simplesmente não lubrificava, deixava, certo? Mas ainda assim, obviamente, eu não extrapolava. Então, uma vez por dia, eu cuidava dessa corrente. Teve dia que eu rodei 9 horas e depois cuidei. Teve dia que eu rodei 5, 3 horas e depois cuidei. Então, normalmente, a minha frequência de cuidado foi diariamente e levando todas essas questões que eu disse para vocês aí. Lembrando mais uma vez, eu não precisei regular essa corrente ao longo dessa viagem nenhuma vez. Eu não precisei esticar essa corrente nenhuma vez. Ou seja, isso me mostra o quê? Que a forma com que eu estava cuidando estava preservando, ela estava rodando bem, rodando com saúde, digamos assim. Então ela não mostrou nenhum desgaste. Então aqui, 15 dias depois que eu já voltei, eu não precisei puxar de novo. Ela continua aqui ao longo da vida útil dessa corrente. Eu só puxei uma vez e ela segue assim. Não voltou ovalizada, não voltou estralando da viagem, nem nada. Então tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, a forma que eu cuido e que eu faço ao longo da viagem, mostra através de fatos de que funciona, beleza? As minhas correntes tendem a durar um pouco acima da média por causa disso, ok? Então, revisando, eu não levo querosene nem nada para cuidar, para fazer limpeza ao longo da viagem. Eu limpo e solto os elos com desengripante Loctite, um pano seco e depois relubrifico. Façam um teste que vocês vão ver que funciona bem, tá? Uma coisa que vale a pena ressaltar e levar em consideração é que se o seu lubrificante for muito grudento e melequento, como por exemplo aquele Repsol branco, como por exemplo os Motus da vida, pode ser que com o desengripante não fique bom, porque não vai sair, vai ficar melequento. O lubrificante da Mobil, uma das principais coisas que eu gosto dele, primeiro é o preço, ele é barato. Segundo, que ele não é tão melequento, ele sai com facilidade na hora de você limpar. Eu não preciso ficar me preocupando em ficar levando querosene ou semelhantes para fazer limpeza na minha viagem. Só o desengripante já tira tudo e é uma beleza. No meu cuidado semanal normal, quando eu faço isso em casa, eu limpo com querosene, porque aí realmente limpa muito mais, sai todo o óleo velho e eu toco a vida dessa forma, beleza? Essa questão de não usar o querosene é só durante as viagens, pelos motivos que eu citei aí para vocês. Então é isso que eu faço, tá aí compartilhado de como eu faço para cuidar da minha corrente, do meu kit de relação aqui da minha moto, quando eu estou na rua, quando eu estou na estrada, quando eu estou viajando. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.